Prezados irmãos, prezadas irmãs, bom dia. Bom dia. Estudar o Evangelho de Jesus é o mesmo que adentrar num templo iluminado, onde se pode capacitar o espírito para entendimentos cada vez mais novos e mais profundos. Aqueles que pensam assim tornam o Evangelho um roteiro de vida. E aqueles outros que não pensam assim acham que Jesus criou religiões no mundo e que devemos seguir essa ou aquela religião. O fato é que Jesus não criou nenhuma religião. As religiões surgiram a partir da ideologia humana que já vinha acontecendo em eras priscas bem antes de Jesus. Então, quando Jesus chegou, ele estabeleceu um novo critério, um novo mandamento no mundo, que é o do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este conceito de amor está aí como proposta para a humanidade desde aqueles tempos. Mas, infelizmente, essa mesma humanidade não quer seguir este conselho e quer amar a si sobre todas as coisas e a si como a si mesmo. Então, este tem sido o grande causador das dores e das enfermidades. É claro que seguir o Evangelho de Jesus na sua integridade ainda não é para o nosso tempo, mas já é para o nosso tempo, como dizia João Batista: endireitar as veredas dos nossos caminhos. Isso já é do nosso tempo. O Evangelho de Jesus pode ser estudado sobre alguns aspectos. Por exemplo, eu posso estudar o Evangelho de Jesus da forma literal. Eu pego um enunciado de Mateus, de Lucas, de João ou de Marcos e tento entender aquilo de maneira bastante linear. Por exemplo, meu reino ainda não é deste mundo. É uma informação. Mas eu posso fazer uma transcendência dessa informação, que é uma segunda fase do estudo do Evangelho. Então eu posso dizer assim: meu reino ainda não é deste mundo, então existe um reino acima de nós, no qual Jesus age e comanda, e ele trará esse reino para o plano físico. E tem um outro aspecto, que seria um aspecto que nós chamamos de mosaico. Eu estabeleço uma plataforma de estudos, e aí eu capturo algumas informações dos evangelhos de maneira até aleatória, e vou ver o que dá no final disso. Dessa forma, o Evangelho de Jesus é para ser estudado a partir de agora até daqui a 4,5 bilhões de anos. Porque ele disse bem claramente: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É verdade que o planeta Terra vai acabar um dia. Mas não se assuste que não será em 2018 e em 2020. Será daqui a 4,5 bilhões de anos. Então, neste período, a humanidade que aqui estiver estará estudando, sem dúvida, as lições que ele trouxe para nós, porque ele é o diretor do planeta, ele é o grande colocador de informações, e aquilo que nós ainda achamos que não precisamos entender, ele naturalmente vai nos capacitar a esse entendimento. Então vamos pensar um momento do Evangelho. Jesus, geralmente, ele fazia suas pregações lá no norte do Mar da Galileia, na cidade de Corazim, de Betsaida e principalmente de Cafarnaum. O Mar da Galileia, de ponta a ponta, ele tem 33 quilômetros, por 11 de largura. Então Jesus, certa feita, resolveu fazer um trajeto bem diferente do que ele fazia. Ele resolveu sair do norte para o sul. E quando se chega no sul da Galileia, do Mar da Galileia, nós vamos encontrar um conjunto de 10 cidades gregas da época, chamada Decápolis. Porque os gregos, quando invadiram a Palestina, eles não conseguiram
estabelecer ali a sua cultura, porque a cultura hebraica é muito forte. Então eles criaram cidades para eles, para que eles pudessem expandir a sua cultura grega. Por isso eles chamaram Decápole. Poli é cidade, Deca é 10. Então é um conjunto de 10 cidades que hoje ficam na Jordânia. Ainda são cidades históricas, principalmente essa que Jesus escolheu para ir naquela manhã. Então ele vai até a cidade de Gadara, que fica exatamente no sul do mar da Galileia. E Jesus evitava bastante ir em outros locais que não fossem do conjunto israelense, porque, como ele diz, eu vim para os filhos perdidos da casa de Israel. Mas em alguns momentos ele procurava outras comunidades também. Quando ele chega a Gadara, os apóstolos, há uma revolução muito grande no meio daquele povo simples, porque nunca tinham visto aquele homem. E o magnetismo de Jesus era tamanho que atraía todo mundo para ele. Então, de repente, formava-se uma multidão em seu redor, e ali, geralmente, o pedido era o mesmo: cura-me, Senhor. Era esse o pedido que nós ouvimos até hoje, né? Cura-me, Senhor. E Jesus começou a fazer as curas. Ele aproveitava o momento da cura para dar suas lições. Até que de repente todo mundo afastou, amedrontado, porque surgiu um homem que era tido como um endemoniado. Este homem morava nas sepulturas. Ele, se amarrasse esse homem com correntes de ferro, ele estourava as correntes. Se colocassem algemas, ele quebrava as algemas. Tamanha a sua força. E aí estabelece um diálogo extraordinário entre Jesus e aquele homem. Na verdade, o homem é o representante de muitos espíritos trevosos. Então aquele homem olha para Jesus e fala assim: Senhor, o que temos nós a ver contigo? É quando o inferior chega perto do superior e quer ganhar do superior, mas reconhece o valor do superior. O que nós temos a ver contigo? Então Jesus olha fixamente para ele e diz assim: saia deste homem. E Jesus, olhando fixo, ouve dele dizer assim: mas o que nós temos a ver contigo? De novo Jesus repete: saia deste homem. E ele diz assim: mas nós somos uma legião. E de volta Jesus fala: saia deste homem. Então estava passando uma manada de porcos, que segundo o evangelista Marcos e Mateus, contava-se ao número de 2.000. Então esse homem pergunta assim: pelo menos podemos entrar nos porcos? Jesus fala: saia deste homem. Então, de repente, aquela manada de porcos começa a ficar enlouquecida, cai no abismo, e cai daí no mar e morrem todos. O homem olha para Jesus e ajoelha nos pés dele e fala: Senhor, eu não tenho mais nada, eu estou livre. E Jesus o abençoa, o abraça, e ele fala assim: Senhor, eu posso seguir os vossos passos? Eu posso ir convosco onde o Senhor for? Eu quero, Senhor, não me deixe sozinho. E Jesus diz: não, você não pode vir comigo. Você irá nas cidades aqui e vai dizer para todo mundo o que te aconteceu, para que todos entendam o valor do Filho do Homem. E aí aconteceu um problema, aliás, 2 graves problemas, porque aquela multidão que ali se encontrava começaram a ficar com medo de Jesus. Assim é quando acontecem coisas fora do eixo de conhecimento do homem, ele apavora, ele tem medo. Se uma cortina balança à noite, já acha que é assombração. Ele não pensa que é o vento que está passando, que é um gato que passou, e já começa a gritar que tem assombração dentro de casa. Esta é a infantilidade humana. E eu sou humano também, então eu sou infantil também. Então Jesus, fazendo aqueles efeitos todos,
aquela multidão começa a chamar Jesus de bruxo. Sai daqui, bruxo, vai embora daqui, nós não queremos você. Você é estranho, vai embora, vai embora. Assim também fazemos com Jesus, minha gente. Nós mandamos Jesus embora da nossa vida quando nós queremos fazer coisa errada. Jesus, ó, o céu pode esperar, tá? Não me incomode agora não, que agora eu vou errar com classe, com glamour. E assim vamos vivendo. Segundo problema, chegaram os donos dos porcos e perguntam para Jesus: e agora, quem vai pagar o prejuízo? Assim também nós fazemos. Quem vai pagar o prejuízo? Quem vai pagar o meu prejuízo de ter aceitado estar numa instituição e ajudar essa instituição e agora eu me arrependo? Todo o dinheiro que eu empreguei ali, quem vai pagar o meu prejuízo? E Jesus então, porque Jesus tinha uma coisa, meus amigos e minhas amigas, que nós estamos longe de entender. Jesus, se chegasse 20 pessoas com facões para ele olhava, sorria e passava e ninguém mexia. Ele aconteceu isso na sinagoga de Nazaré, desculpa, de Cafarnaum. Ele passou no meio de mais de 50 facões apontados para ele, ninguém tocou em Jesus. Perguntaram para ele: mas Senhor, como? Ele falou: meu momento ainda não chegou. Então Jesus se deixou crucificar. Se deixou. Então, Jesus olha para aqueles homens desesperados por causa do dinheiro dos porcos, entra no barco e vai embora. Sobe de novo para Cafarnaum. Acontece que quando ele chega em Cafarnaum, tinha outra multidão esperando Jesus. Outra. Grandiosa multidão. E Jesus começa a atender. E ele falava assim, por exemplo, ele acabava de curar uma pessoa e falava: tua fé te salvou. Ele falava assim: eu não te curei, quem curou foi você. Hoje nós entendemos isso estudando, por exemplo, a psicologia analítica de Joana de Ângeles, de Jung, de Stanislav Grof, de Maslow. A gente aprende isso, sabe por que é isso. Como somente cada um de nós pode nos curar. Ninguém nos cura. Somos nós que nos curamos. Então aqueles homens chegavam, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles jovens, eram curados e Jesus falava: tua fé te salvou, mas ele dava o recado seguinte: não voltes a errar, para não te aconteça o pior. E a gente faz o contrário, a gente às vezes recebe uma cura e volta a errar para ficar pior ainda. Infelizmente agimos assim. Então ele começa a curar, começa a conversar com as pessoas, aquela coisa, enfim, e os apóstolos ali meio que de guarda de segurança dele, abrindo espaços para ele passar e tal, e de repente surge aquele homem que foi curado de Gadara. Ele pega um barco e vai atrás de Jesus. Ah, não quero ficar com ele. E quando ele chega em Gadara, ele começa a gritar assim: ele me libertou, ele me trouxe a liberdade, eu estou livre, eu estou livre. Até que Jesus olha para ele como dizer assim: volte, é lá que eu quero que você fale isso. E naquele burburinho, naquele tumulto de pessoas ali, um gritando: Senhor, Senhor, aquela coisa toda, aparece um homem muito famoso, muito conhecido, muito respeitado, que ele era quase o prefeito da cidade de Cafarnaum, porque ele era o chefe da sinagoga, e o chefe da sinagoga era o representante da religião judaica, e a religião judaica era tudo para aqueles homens e mulheres da Palestina. Então aquele homem extremamente respeitado chega para Jesus e fala assim: Senhor, por caridade, vá à minha casa que a minha filha está à morte. Ora, ele era judeu, profetente e pregador do judaísmo, extremamente contrário a Jesus, que trazia uma nova proposta. E Jesus foi crucificado por causa disso. E aquele homem do judaísmo chega e pede: me ajuda, vá à minha casa, porque a minha filha está à morte. E aí chegam os senhores que o ajudavam, os seus servos, e falam assim: Jairo, não incomode o Senhor, Constanza já morreu. Constanza tinha 12 anos.
Constância já morreu, vamos embora para casa, vamos cuidar do velório. E ele implorava a Jesus: Senhor, por caridade, vá à minha casa. E Jesus disse para ele assim: vá, que daqui a pouco eu vou. E daqui a pouco Jesus chama Pedro, Tiago e João. Interessante que nas horas mais cruciais ele chama Pedro, Tiago e João. Eu confesso que o ano que vem eu explico para vocês por quê. Porque hoje não dá tempo. Mas tem uma explicação sensacional disso. Então chama Pedro, Tiago e João e vão para a casa do Jairo, que é tudo pertinho, não? As casas vilas eram muito pequenas. E aí, quando ele chega na porta da casa, estavam acontecendo as incelências. Quem sabe levanta a mão. O que é uma incelência? Ninguém sabe, né? Incelências são cânticos fúnebres que a família encomenda para que se cante durante os velórios. Então eram cantoras chamadas carpideiras. Elas cantavam, tocavam flautas, tocavam tambores, chorando o defunto, chorando um morto. Elas ganhavam dinheiro com isso. Eu tive a oportunidade de assistir uma excelência lá no Ceará. Foi muito interessante, foi uma experiência bem interessante que eu vivi. E aí, Jesus chega para eles e fala assim: parem com isso, a menina dorme. Já viu como é que é o homem? Chega para o homem e contraria o homem para você ver o que ele faz com você. Se ele for mais ou menos brando, ele manda você andar, para não dizer outras coisas, né? Se ele for mais ou menos raivoso, ele te dá um tapa no rosto. Agora, se ele for bravo, ele te dá um tiro. Porque o homem não gosta de ser contrariado. Depois que ele estabelece algo como certo, acabou. Ninguém mexe com ele, porque senão vai ter problemas. E Jesus contrariou uma pequena multidão. Parem com isso, a menina dorme. Aí alguém mais sábio, o pseudo-sábio, diz assim: por que o Senhor está envolvendo essa família em ilusões? Não está vendo que os pais estão sofrendo? Sai daqui, some daqui, vendedor de ilusões. Gente, é assim que eles tratavam Jesus, é lamentável. Mas será que a gente não faz o mesmo hoje? E aí Jesus entra na casa do Jairo, com os 3 apóstolos, e vão até o quarto da menina. Lá estava o pai e a mãe chorando copiosamente, ajoelhados ao pé do leito. E Jesus chega e vai até os pés da cama, e a menina estava realmente hirta, cadavérica. Aí Jesus olha para ela e diz assim: Talita cam, que traduzindo do aramaico significa: menina, levanta. Vocês acreditam que a menina abriu o olho e levantou? Ela abre o olho, olha, levanta, assenta na cama, olha para os pais e fala assim: pai, mãe, quem são esses homens que estão aqui no meu quarto? Porque homem não entrava em quarto de mulher, principalmente de meninas virgens, prontas para o casamento, principalmente. E aí os pais abraçam aquela criança, aquela menina, e Jesus vai embora. Quando Jairo olha, procura Jesus para agradecê-lo, ele não encontrou mais Jesus. O não observador dos fatos para por aí. Ah, que legal, né? Então, deve ter sido bonito isso, né? Meu filho morreu, depois chega lá alguém, manda ele levantar, ele levanta e vamos para a vida, vamos que vamos. Esse é o que não busca entendimentos. Agora, eu sou muito cri-cri. Eu tenho que entender isso. Porque se eu não entender isso, eu não vou aceitar que Jesus agia com justiça. Há poucos dias, o pai do Filipe, que era um dos apóstolos de Jesus, ele tinha morrido. E por que Jesus não foi lá ressuscitar o pai do Filipe? Ela pode dizer assim: ah, mas porque o pai do Filipe já estava velho, e ela é uma menina. Ah, mas outras crianças também morriam na época. E nós sabemos que as nossas crianças são espíritos velhos, reencarnados. Então tem que ter uma explicação. Senão não tem justiça. Por que ele ressuscita uma pessoa e não ressuscita os outros? A Bíblia tem 10 casos de ressuscitações. 7 no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. Os 3 feitos por Jesus: o filho da viúva de Naim, essa garota, e o Lázaro. E os outros que morreram? A expectativa de vida da Palestina na época era de 30 anos. Então morria
gente à beça. O tempo todo morria gente. Por que Jesus não foi ressuscitar essas pessoas? Aí nós procuramos entender isso. Existe um livro chamado CID-10, que é o Catálogo Internacional das Doenças. Ele é o mais atualizado, esse CID-10. Nós procuramos, então, o catálogo das doenças. Que tipo de doenças que hoje existem? Então nós fomos procurando, até que achamos catalepsia. O que é catalepsia? Catalepsia é quando a pessoa fica travada, ela fica sem movimentos. Os músculos travam e ela não consegue mais agir, pelo menos por um tempo. Depois nós encontramos epilepsia, que é uma doença convulsa. A pessoa entra num estado de convulsão por um tempo, enrola a língua, tem que desenrolar a língua e começa a babar, enfim, é um processo complicado. E eu vivi isso na minha infância, porque um primo meu tinha isso direto. E tem um terceiro estado chamado letargia. O que é a letargia? A letargia é o seguinte: os nossos corações pulsam algo em torno de 70 a 80 pulsos por minuto. Isso é o normal. No estado letárgico, esse pulso passa a ser mais ou menos 1 por minuto. Então, se você olhar naquele aparelho, lá do CTI, das UTIs, ele vai e dá um pulso. Passa 1 minuto e dá outro pulso. Ou seja, não tem morte. O coração está batendo. Por mais simples, por menos intensidade, mas o coração está batendo. E tem outra situação também, que são as correntes elétricas do cérebro, que elas vão nos bloqueios assim, em frequência muito alta. E na letargia ela vai assim, dá um, para, dá outro, para. Então a menina não tinha morrido. Ela estava em estado letárgico. Hoje, quando nós estudamos a teologia do presente, os grandes teólogos já colocam isso. Era o estado de letargia, tanto dela quanto do filho da viúva de Naim, quanto de Lázaro. E o que Jesus fez? Jesus trouxe a menina para a Bíblia. Aí você pergunta assim, tudo bem, mas como? Como é que ele fez? Porque Jesus falou assim, minha gente, vocês podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sede perfeitos. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então o que eu faço, vocês podem fazer. Então nós temos que entender como que Jesus fazia. E aí nós começamos a perguntar, mas como é que é esse estado? Por que a pessoa chega na letargia? O que leva a pessoa a um estado letárgico? E houve aí na história muitos casos de pessoas que foram enterradas vivas em estado letárgico. Eu estava fazendo palestra aí na cidade sobre esse assunto, até que uma pessoa levantou o dedo e falou, posso contar a nossa experiência? Aí vocês vão assustar agora um pouquinho, tá? Ela contou que o avô dela morreu. 2 horas da manhã no velório, ele levanta do caixão e conversa com todo mundo. Aí eu perguntei, se você fugiu, o que você fez? Eu corri e abracei ele. Vocês fariam isso, minha gente? Vocês estão no velório, todo mundo fúnebre, para aquela coisa, coroas de flores, sei lá. De repente o defunto levanta, boa noite, tudo bem? Então era um estado de letargia, né? Então nós temos casos aí de pessoas, hoje não se preocupe, porque hoje a medicina tem elementos para detectar realmente a morte. O estado cadavérico, né? Muito bem. Eu comecei a pensar, o que é letargia? E aí nós fomos buscar na medicina. A medicina fala assim, nós não sabemos a origem disso. Sabemos que tem, mas não sabemos a origem. E aí, eu procurei quem? O senhor Allan Kardec. Falei, o senhor Allan Kardec, o senhor vai ter que me explicar isso. Porque a doutrina espírita tem explicação para tudo. O senhor vai me explicar. O senhor Allan Kardec me disse o seguinte, presta atenção, meu filho, o que acontece? Vai lá no meu livro A Gênesis, lá no capítulo dos fluidos, que você vai encontrar a resposta. Porque os espíritos superiores não fazem por nós, tá, gente? Ele manda a gente fazer. Aí eu peguei o livro, os fluidos. Então, tem um fluido chamado fluido vital, que segundo Allan Kardec é uma variação do fluido cósmico universal, que é o fluido que faz tudo, né? A matéria se agrega a partir do fluido cósmico universal. Esse é um estudo, a gente não vai entrar nisso. Muito bem. Fluido vital é o seguinte, eu vou reencarnar.
No dia que eu fui me despedir lá do centro de reencarnação que proporcionou a mim a tua encarnação, eles falaram comigo assim: olha, você vai ser assim, 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 vai nascer na família tal, 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 aquela coisa toda, a programação. E você vai viver 120 anos. Eu falei, mesmo? É. Então você vai receber uma dose de fluido vital. E não me apareça aqui antes de 120 anos, tá? Porque o seu fluido é para 120 anos. Agora vocês imaginam suicidas. A pessoa tem um fluido para 100 anos, e suicida com 20, ele fica preso ao fluido mais 80 anos, sofrendo horrores. André Luiz chega a dizer que são inenarráveis os sofrimentos, porque são fluidos que ligam ao cadáver. Então a decomposição cadavérica, ele vai perceber tudo, ele vai saber tudo, ele vai sentir aquela... E o pior de tudo é a culpa, o sentimento de culpa. Diz que quando uma pessoa se atira do 12º andar, quando ele chega no 10º, ele arrepende. Mas aí não tem mais tempo. Quando ele ingere uma quantidade enorme de veneno, quando ele percebe, ele arrepende. Quando ele dá um tiro no peito, ele arrepende. Enfim, há sempre um arrependimento, mas tardio, porque ele sabe o que vem depois. Então o fluido vital, ele vai ser uma interface entre o perispírito e o corpo físico. É ele que dinamiza o corpo físico. Há casos que esse fluido congela. Pode ser um problema de conexão do espírito com o corpo. Pode ser uma vontade de morrer. Alguma coisa nesse sentido, o fluido congela. Então o corpo fica sem fluido. O corpo tem o fluido, mas o fluido está congelado. O que Jesus fez? Foi lá e descongelou o fluido vital da menina e ela acordou. Simplesmente isso. Cientificamente é isso. Nada de milagre, nada de coisa sobrenatural, absolutamente normal. A menina então levanta da cama, percebe o que aconteceu com ela. Ela viveu 85 anos. E nos 85 anos ela dizia para todo mundo, ela ia para as pregações, ela se tornou uma cristã e dizendo assim: ele me trouxe para a vida. Então o primeiro dizia, ele me libertou, e o segundo, ele me trouxe para a vida. E tem um terceiro caso de uma menina de 8 anos. Quando ela chegou aos 8 anos, ela se torna um fenômeno. Cantava maravilhosamente bem, tocava cítara como ninguém. Cítara é um instrumento parecido com banjo. E essa garota começava a encantar todo mundo. Então já tinham sido feitos todos os prognósticos da sua vida. Ou ela seria uma cantora palaciana, ou seria uma cantora de taberna. A cantora palaciana era das melhores, porque elas cantavam para os governadores, cantavam para as grandes festinhas nos palácios. Só que normalmente, depois da cantoria, elas tinham que cantar isoladamente para o anfitrião ou para um convidado dele. Lá no quarto dele, passava a noite ele cantando para ele. Não é? Triste, mas era assim. Eram prostitutas, pagas para isso. Ou então iam para tabernas, aí era pior. Ia cantar para pessoas bêbadas, pessoas sem menor condicionamento ético e moral. Então aquela menina estava fadada a isso. Mas só que uma bela manhã, ela acorda e dá um grito: eu estou paralítica, eu não consigo mexer minhas pernas. E foi um problema sério, porque é assim, hoje quando os pais, muitos pais quando vê que o filho vai ser uma apoteose, que vai ganhar dinheiro em cima do filho, nossa, faz uma festa para que o filho possa crescer, vai levar para a televisão, aquele negócio. E a menina era mais ou menos assim. Então quando ela acorda de manhã e diz assim: olha, eu não consigo mexer com minhas pernas, e aí chama os médicos que da época, os curandeiros, aquelas pessoas, os magos, enfim, nada deu jeito. E aí alguém dá uma ideia: vamos levar ela no profeta? Tem um profeta aí que está curando paralítico. Com certeza ele vai curar a menina, porque ele cura tanta gente velha, uma garota, claro que ele vai curar. Põe a menina numa maca e leva a menina lá na praia de Cafarnaum, onde Jesus estava. Chegando lá, eles falam para Jesus, o caminho, a distância era grande. Aí chegaram lá e falaram para Jesus: ó, Senhor, tem ali uma criança ali, ó.
está com problema, está paralítica. Aí Jesus fala assim, aguarde. Passado um tempo, Jesus vai até aquela menina chamada Miriam e fala assim, Miriam, ele abaixa carinhosamente, pega nas mãos da menina e fala, Miriam, o que você quer que eu te faça? A menina fala assim, que eu ande, Senhor. Ele fala assim, ele sorri e fala assim, olha, para você eu vou dar uma coisa muito melhor. Aí eu menino ficou toda alegre, quer dizer que eu vou flutuar, né? Não vou nem andar, mas eu vou levitar. Na verdade, não, você vai dar uma coisa melhor que andar é levitar. E aí, Jesus vai embora. Vai em direção ao mar. E a menina ficava deitada. Deve estar fazendo efeito, né? Daqui um pouquinho, essa coisa volta. Passaram-se horas, a menina não andou. Não mudou nada. Ela começou a ficar muito triste. As pessoas que levaram, que carregaram o peso nas costas, começaram a ficar revoltadas. Porque que a uns ele cura e a outros não curam. E isso acontece nos dias atuais, não é assim? Por que fulano tem a cura e eu não tenho? E aí, resolve levar a menina embora. Quem sabe amanhã de manhã? Doente de manhã, nada, no outro dia também nada, um mês nada, a menina paralítica. 2 meses, eles desistiram, até que uma manhã a menina acorda e grita, eu estou curada. Aí todo mundo, então levanta, vem cá. Não. Eu nunca mais vou andar nessa existência. Mas eu estou curada. Aí, mas como você está curada? Olha, sabe aquela hora que eu contei para vocês, que ele disse que ia me dar uma coisa bem melhor? Então, ele foi em direção ao mar. Quando ele chegou lá no mar, ele olhou para trás, sorriu e diz assim, venha. Ele me chamou para ele. Eu estou sentindo uma paz, uma felicidade que eu não sei explicar para vocês. Eu não troco essa paz, essa felicidade por andar. Eu estou curada. A minha alma está livre. Eu, alma, estou livre. O meu coração está livre. E aquela menina se torna uma grande cantora nas comunidades que pregavam Jesus. Então os apóstolos iam pregar, ela era levada, chegava lá nos intervalos das pregações, ela cantava. Bem diferente da proposta inicial. Né? Então ela cantava para alegrar as pessoas. Até que um dia o comandante romano, vendo aquela apoteose toda, fala com ela assim, Miriam, existe a Flausina. Quem é Flausina? Flausina é uma senhora lá em Roma, ela é muito doente. Acho que só você pode curar a Flausina. Você não quer ir para lá, não? Eu te levo para lá, você fica lá para você curar a Flausina. Aí ela vai para Roma e cura a Flausina, que era uma pessoa deprimida, uma pessoa triste, uma pessoa amarga. E Miriam então cura essa menina. 3 casos. O primeiro, ele me libertou. O segundo, ele me trouxe para a vida. Terceiro, ele me deu paz e felicidade. Quem não quer isso, né, gente? Todos nós queremos, né? Uma vida de paz e felicidade. É isso que nós queremos. Mas tem o 4º caso. Sempre tem o vilão que aparece, né? Então vamos agora para o 4º caso. Jesus era muito combatido pelos judeus. Como eu disse para vocês, o judaísmo era uma religião muito firme a Moisés. Tanto assim que quando o irmão de Abigail estava desencarnando, amando de Paulo, ele fala para Abigail assim, não se preocupe, minha irmã, no dia que ele encontrar Jesus, ele vai pregar Jesus. E aconteceu isso. No dia que Paulo encontrou Jesus, ele muda completamente. Assim também seremos nós. No dia que nós encontrarmos definitivamente com Jesus, não seremos mais os mesmos. Diz Joana de Anjos assim, que aquele que vê Jesus, vê que ela quer dizer o seguinte, vê espiritualmente, né? Aquele que vê Jesus jamais será o mesmo. Então, Jesus estava lá na casa do Pedro, que era o ponte dele, né? Jesus estava lá conversando com escribas e fariseus. Os escribas eram copiadores de textos. Alguns eram até analfabetos. Eles só desenhavam as letras, não sabiam nem o que estavam escrevendo. Outros eram cientistas, que escreveram os provérbios. Então tinha ali um grupo de escribas. O evangelista não fala que tipo que era esse escriba. E fariseu, que era uma facção do judaísmo muito ligada assim. Eu falo, mas não faço o que eu falo.
como Jesus chamava de hipócritas. Hipócrita é uma palavra que vem do grego hipocrite, que significa máscara. Então são pessoas mascaradas, que não faziam aquilo que diziam. O que aqueles dois segmentos do judaísmo estavam fazendo ali? Esperando que Jesus falasse uma coisa errada que fosse para prender Jesus. Porque eles ficavam no pé de Jesus. Vamos te prender, vamos te prender. E aí ficavam ali, ouvindo tudo que falava. Na hora que ele falasse alguma coisa, pronto. Muito bem, então eles estão lá conversando com Jesus, e Jesus conversava com aquele povo assim, como a gente brinca com uma criança, né? Mas filhinha, não sei o quê, não é uma coisa. E aqueles bobões querendo, o bobão porque eu podia estar lá também, tá, gente? Aqueles bobões lá querendo enganar Jesus. Nós queremos enganar Jesus até hoje. Ó Senhor, eu vou contar uma mentirinha, mas só me perdoa, porque é uma mentirinha santa, tá? Como se existisse mentira santa. Você quer ver uma das maiores infantilidades do homem é pregar mentira. Porque quando ele fala uma mentira ou faz alguma coisa escondido, ele está fazendo na presença dele e de Deus. Então não tem como você fazer nada escondido, nem debaixo da cama, nem dentro da caverna, em lugar nenhum. Você está fazendo na presença sua, da sua consciência, que ela vai te cobrar, e de Deus. Isso é sério. Então, no meio daquela conversa toda, desce lá do teto um homem numa maca. Muito ético isso, levou da sua casa, arrebenta o telhado e desceu alguém. Aí desceram com uma pessoa, a gente não sabe como é que foi o processo, né? Aí desceram para a pessoa, um paralítico. Aí Jesus calmamente chega para ele. Agora, minha gente, eu vou dizer para vocês um lance que aconteceu. Eu, sinceramente, quero ficar na Terra pelos 4 bilhões e meio de anos que ainda restam para eu entender isso. É muito complexo. É muito para o meu entendimento. Mas a gente vai tentar. De repente eu falo para vocês, vocês têm uma outra ideia, a gente muda, multiplica essa ideia, porque o Evangelho é assim. Foi muito difícil, muito complexo. Um dos momentos mais complexos do Evangelho está ali. Então desce aquele homem. Aí Jesus chega para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Que eu ande, Senhor. Aí Jesus pergunta para ele assim: o que é mais fácil eu te dizer? Levante dessa maca e vai embora, ou perdoados estão os seus pecados? Aí começa a complicar. O que é perdoar pecado? Primeiro que pecado é uma palavra que vem lá da antiguidade, significa fugir do rumo, fugir da lei. Então, quando você peca, é porque você fugiu da lei de Deus. Aí você cometeu um engano, um erro. Aí Jesus chega e fala assim: eu vou perdoar teu pecado. E eu, o meu, como é que fica? Eu também estou cheio de pecado. É injustiça. Então, se ele perdoar o pecado de alguém, ele está cometendo uma injustiça. Além dele ter que assumir com Deus tudo que aquela pessoa fizer para frente. Porque ele tirou os erros. Hoje nós sabemos que o inconsciente, existe o reino das sombras, e no reino das sombras existem as constelações, que são os erros acumulados que têm que ser resolvidos, têm que ser expurgados. E esse expurgo é doloroso, causa enfermidade, causa transtorno. Como é que ele vai chegar assim, pegar o inconsciente de uma pessoa e limpar tudo? Essa é a pergunta que eu faço. E quando Jesus fala isso, aí os escribas e os fariseus ficaram apavorados. Chegou a hora que a gente queria prender o homem. Agora, vamos prender ele. Aí fala para ele assim: somente Deus pode perdoar os pecados. Aí Jesus olha para ele e fala assim: a mim me foi outorgado o direito de perdoar pecados. É outra história. Eu quero acreditar que Jesus disse isso assim. Por exemplo, um dia um menino nasceu, e ele, quando tinha 6 anos, começou a conversar com os espíritos. Aí um espírito, que era o mentor dele, disse para ele assim: olha, a tua vida vai ser uma vida muito difícil. Você vai ter que trabalhar muito para você se resolver perante a lei de Deus. Mas Jesus estará com você o tempo todo. Então aí sim, Jesus vai perdoar o pecado, me dando chance para que a gente corrija. Esse menino sou eu, tá, gente? Então, dando chance, as chances que ele me deu na vida foram para resolver meus problemas. Então, ele está me ajudando a me resolver perante as leis de Deus. Então, pode ser que seja nesse ponto, nesse sentido. Ele daria para aquele homem condições totais para ele se resolver perante as leis de Deus. Mas então, ele volta para o homem e fala:
O que você quer que eu te faça? Vamos falar assim, que eu ande. Jesus falou, mas só isso, você tem certeza? Só. Então pega a tua maca e vai embora. Então o homem levantou, pegou a maca e foi embora. Oh, andou o paralítico. À tardezinha, Jesus estava chorando muito. Ele estava sentado numa pedra, assim, na beira do mar, chorando muito. O Pedro procurando Jesus. Olha que Pedro acha Jesus. Aí o Pedro chega para ele e fala assim, mas Senhor, por que o senhor está chorando? E Jesus não responde. Pedro olha de novo para Jesus e fala assim, Senhor, por que o senhor está chorando? Jesus não responde, continua chorando. Aí Pedro pergunta uma terceira vez, Senhor, por que o senhor está chorando? O senhor não vê como foi o dia de hoje? Quantas pessoas foram curadas? O senhor levantou um paralítico dentro da sala da minha casa, Senhor, por que o senhor está chorando? Jesus não respondeu. Aí que está. Um de nós fala assim, é assim? Então tchau. Não é assim que a gente faz? A gente fica nervosinho, né? A gente fica nervosinho e vai embora. Essa é a nossa infantilidade. Por isso que eu sou Pedro até morrer. Pedro era daqueles que eu gosto. Não estou entendendo, só vai explicar. E Pedro faz cada pergunta para Jesus. Vocês têm que estudar isso. Vocês vão ficar impressionados com Pedro. E o Pedro era muito simples. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, tá bem, se o senhor não me falar por que o senhor está chorando, eu também vou começar a chorar aqui. Porque se o senhor está chorando, é justo que eu chore. Aí eu lembro das crianças, né, quando vê o pai e a mãe chorando. Eles começam a chorar também. Não sabe por que, mas chora. Porque é fofinho, né? E Pedro fez isso para Jesus. Se o senhor não me falar porque o senhor está chorando, eu vou chorar também. E aí, Jesus fala assim, pois é, Pedro, você falou de Natanael. Natanael aqui e tal, paralítico. Você falou de Natanael. Eu estou chorando por ele, pela humanidade. Sabe o que Natanael está fazendo agora? Está lá na taberna, bebendo e comemorando com as prostitutas. Daqui a 2 meses, no máximo, ele volta. Ele retorna para Deus. Para Deus, assim, para o plano espiritual. Então, Pedro, eu estou chorando porque a humanidade é assim. Ela acaba de receber um benefício e vai fazer os mesmos erros. Então, esta é a humanidade. Eu estou chorando pela humanidade. Até quando essa humanidade vai entender que não pode ser assim? Aí você vai analisar. Se nós tivemos aqueles outros 3 casos, né? Livres para uma vida de paz e felicidade, agora nós vamos encontrar, né? Preso nas masmorras da vida, em busca do desejo e do prazer. Exatamente o contrário dos 3 primeiros casos. O que é desejo e o que é prazer? Joana de Ângeles nos aconselha a pensarmos muito sobre isso, sobre desejo e prazer. O desejo é uma atitude muito primária do espírito quando ele quer alguma coisa e ele não sabe que Deus nos dá de acordo com as nossas obras. Então ele quer. Eu desejo agora nesse Natal ganhar isso, assim, assim. Eu vou atazanar a vida de quem pode me dar. Marido, mãe, pai, filho, sei lá, vou atazanar, porque eu desejo. Eu quero, acabou. Olha, eu quero trocar os móveis da sala neste Natal. Mas agora não dá, bem, porque deixa passar, depois vem as liquidações. Não, eu quero agora. Eu quero passar o Natal com os móveis novos. Esse é o bendito do desejo. A gente se perde no desejo. A gente fica louco com o desejo. Eu quero ir no shopping porque eu vi lá isso assim, assim. Eu quero isso assim, assim. Então, quando nós agimos instintivamente pelo desejo, nessa busca louca do desejo, nós estamos desconsiderando a vontade de Deus a nosso favor. Teve um dia que eu dei uma de Pedro. Ele ficou falando esse negócio de livre-arbítrio. Há um dia um mentor explicando para a gente, ele disse assim, olha, chega uma hora que o Espírito entrega o livre-arbítrio dele para Deus. Eu falei, é? Quer dizer que a gente não vai ter mais vontade? Não. Eu falei, para que vale então? Melhor ficar aqui, né? Porque aqui eu tenho vontade, eu posso escolher essas coisas
coisa de criança. Aí ele falou comigo assim, ele olhou para mim e chorou. Gente, quando o mentor chorar perto de você, você baixa a cabeça que você falou bobagem. Aí ele baixou o olho e viu a lágrima caindo aqui nele. Ele me olhou e falou comigo assim, meu filho, por acaso você sabe qual é a vontade de Deus a seu respeito? Aí você fica travadinho, né? Dá um estado de catalepsia, né? Você fica totalmente travado, você não sabe o que você fala. Porque a gente está muito acostumado com essa vida aqui da Terra, do plano físico da Terra. Isso aqui é um entre mais de 200, mais de 7 milhões de planetas. E aí, por que a gente tem um desejo? Porque o desejo vai nos levar ao prazer. Aí foi feito um catálogo dos prazeres do mundo. O prazer que dura mais ou menos 3 minutos. O prazer que dura mais. O prazer sexual dura 6 segundos. E as pessoas perdem séculos da sua evolução por causa desses 6 segundos. Não que não possa acontecer, mas dentro de um critério, né? Dentro de um critério de normalidade, que aí sim. Então, os prazeres, muitas vezes, nos levam a vícios. Por exemplo, funciona assim. É um relógio que nós temos no hipocampo, que é no cérebro. Chama circuito de recompensa. Eu vi, experimentei, gostei, quero experimentar de novo, quero ver, e vai assim, o tempo todo. Aí a pessoa que bebe, por exemplo, ele não sai desse circuito. Ele viu a bebida, bebeu, gostou, quer beber de novo, viu a bebida, tá? Gostou, quer beber de novo, e vai assim, a vida inteira, ele entra no circuito da recompensa. A pessoa que fuma, a pessoa que usa droga, a pessoa que é um sexólatra. Então, esses vícios todos estão ligados ao circuito do prazer, que dura muito pouco. Por exemplo, eu vou falar do meu prazer. Meu prazer é tomar um copo de suco de laranja. Quanto demora para tomar um copo de suco de laranja? No máximo 30 segundos. Aí quer tomar outro. E custa caro. O prazer, então, é algo que nós não podemos ficar muito ligados a ele. Nos planos superiores da criação, segundo Joana de Ângeles, o desejo é substituído pela paz. Por que a paz? Então vamos imaginar que nesse Natal eu desejo um presente. Realmente eu estou desejando um presente. Eu não vou contar para vocês, não, vocês não me darem presente. Mas eu estou desejando um presente simples. Eu estou desejando um presente. Certo? Estou desejando. Realmente estou desejando. É um livro. Eu estou desejando esse livro. Aliás, é uma coleção de quadros. Está começando a complicar. Muito bem. Aí o que eu faço? Eu faço o que Jesus falou. Pedi, batei e procurar. Ele falou o quê? Então eu bati lá no universo. O São Pedro é do universo, São Pedro é da Terra, né? São Pedro, o negócio é o seguinte, estou precisando desse negócio aqui. Eu quero fazer uma palestra lá no Girança no mês que vem, janeiro, né? Fevereiro, eu quero falar sobre isso, porque eu vou estudar que eu não sei isso ainda direito. Eu pedi. Agora a vida vai me responder se eu mereço ou não. Então eu vou dialogar com a vida. Eu tenho que conversar com a vida, porque no momento que eu faço isso, eu cresço para a vida. José Campbell, um dos maiores do século passado, que eu considero, né? Ele diz isso: aprendam a dialogar com a vida. Aprendam a conversar com a vida. Você quer? Pede. Veja se a porta vai abrir para você. Se essa não abrir, vai abrir outra. Aí você fala assim, não é isso que eu pedi. Não vem assim, às vezes você ganha um presente de Natal, você quer uma blusa azul. A pessoa leva uma blusa vermelha. Você fala, não é vermelha, é azul. Aí você briga. Aí você dialoga com a vida. Por que ele trouxe vermelho? Aí você tem que pensar. Por que eu passei exatamente na hora que o carro atropelou aquela pessoa? Você pergunta para a vida, por quê? O que eu tenho a ver com isso? Com certeza você tem a ver. Eu já vi um caminhão passar em cima de uma motocicleta, de uma moto com o cara na moto. Eu fiquei esperando o estouro do cérebro dele. Eu me preparei para isso. Quando o caminhão passou, ele levantou meio atordoado, meio em pânico, nem tocou nele. Eu falei, gente, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu fiquei tão apavorado que eu não sabia o que eu fazia. Eu peguei o telefone e liguei
era para o resgate, né? Que era a única coisa que eu podia fazer, e fui analisar por que eu estava aqui. Mas depois eu entendi. Para eu ver que a morte só acontece quando Deus determina. Se Ele não determinar, não tem morte. Eu aprendi. Não parar com essa bobagem que eu estou com medo de morrer. É só na hora, né? Então, minha gente, desejo prazer. O desejo se transforma em paz, porque eu sei a hora que eu vou receber. Eu fico em paz, porque na hora certa eu vou receber o certo. Que às vezes não é o que eu quero, que é o melhor para mim. E a felicidade é porque eu estou em paz comigo. Então, o ato seguinte da paz é a felicidade, como o ato seguinte do desejo é o prazer. Então, aí surge a conclusão do nosso estudo. O que eu quero? Uma vida livre. Eu quero ser livre para viver uma vida de paz e felicidade, como aqueles 3 casos primeiros? Ou eu quero viver uma vida preso no submundo dela para cumprir meus desejos e prazeres? Então essa é a nossa reflexão. Eu comecei falando de João Batista: acertai os veredas dos vossos caminhos. Minha gente, é grave, é científico. A precessão dos equinócios, que vocês podem pegar na internet, tem até vídeos explicando isso, está nos dizendo que o planeta começa um ciclo de 26 mil anos virados para o centro, para o eixo da galáxia. Então tudo isso aqui vai mudar. O conjunto eletromagnético da Terra vai mudar, a estrutura eletromagnética da Terra vai mudar, os fluidos cósmicos que nós recebemos vão mudar, os fluidos magnéticos que vêm da Terra vão mudar, e se eu não mudar, eu não consigo viver aqui. Eu tenho que me adaptar. Isso é física pura. Eu tenho que me adaptar. Você já viu aqueles exemplos que você vai nessas feiras de ciência? Você põe a mão assim, a pessoa vai aumentando a voltagem? 10, 20, 30, você vai aumentando, né? Quando vai chegando 50, você já começa. Ai. Tem uns que vão até 100, eu não vou. É isso que vai acontecer com a Terra. Eles estão aumentando a voltagem dela. E só podem ficar aqui espíritos de voltagem mais elevada, ou seja, de frequências superiores. Porque senão eles não vão aguentar ficar aqui. Eles vão gritar assim: Senhor Jesus, me manda embora na primeira nave. Quero ir embora daqui. Então é isso, nós estamos vivendo um momento de transformação. Uma transformação necessária e útil. Então agora é a apuração dos valores. O que eu quero para mim? Eu quero viver uma vida de paz e felicidade? É isso que eu quero? Então eu vou aprender a dialogar com a vida, eu vou aprender a não reclamar, a não xingar, porque toda vez que nós reclamamos de qualquer coisa que seja, nós estamos reclamando de Deus. Eu estava vindo no ônibus agora mesmo, o senhor chegou, esses senhores mais antigos, né? Que não é o meu caso, com certeza, então esses senhores bem mais antigos. Aí ele olhou para o motorista e falou assim: essa chuva já está demais, não está? Aí outro dia mesmo estava reclamando que o Rio Paraná estava todo sujo porque não tinha chuva. Eu falei: mas que homem quer, meu Deus do céu? Então ele está reclamando de Deus, porque Deus está mandando muita chuva. Depois ele reclamou de Deus, porque Deus não mandava chuva. Então toda vez que nós reclamarmos de alguém, de alguma circunstância, de alguma situação, nós estamos reclamando de Deus. Vamos tomar cuidado com isso. Quando eu xingo, sabe quem que eu estou xingando? Primeiro a mim mesmo. Porque eu estou expurgando os meus defeitos, os meus lixos. Toda vez que eu xingo, eu estou expurgando os meus lixos. Vamos entender assim. Estou jogando lixo na natureza. E aí estou reclamando de Deus, né? Está vendo? Aí você me fez assim, então agora se vira com esse lixo que eu estou te jogando. Então são essas coisas que nós temos que analisar, que parar para refletir. Até que ponto eu estou nessa linha de raciocínio com o Evangelho de Jesus? Até que ponto? Minha gente, eu vou colocar todos vocês na faculdade que vocês quiserem, na USP, quiser também vai para Harvard, vai para Princeton, onde vocês quiserem. Eu vou colocar o maior mestre dessa universidade. O que vocês fazem quando o mestre chegar? Vocês vão abaixar a cabeça, não vão? O maior mestre do planeta Terra é Jesus. O que a gente toma, Jesus?
saber disso com mais detalhes, leiam o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. É uma das obras mais interessantes da doutrina espírita, da literatura espírita. Vocês vão começar a pensar quem é Jesus. Começar. Então, nós glorificamos aqui os nossos pequenos mestres. Claro, com certeza precisamos disso, porque eles merecem. Mas esquecemos do grande mestre. Quando chega o grande mestre, a gente fala assim: não, senhor, agora não, agora eu estou com sono. Não vou ler o evangelho, não, me dá um sono danado. Então, nem que seja por terapia, por sonoterapia, leia. Porque uma frase, um versículo que você lê do evangelho, você fica apaixonado. Eu abri o evangelho semana passada, até fiz uma palestra semana passada de tarde, eu falei sobre o que eu li. Uma parábola que eu nunca imaginei que Jesus tinha dito. Olha que eu estudo esse negócio há muitos anos. Eu falei, meu Deus, nunca tinha visto isso aqui. Isso aqui é fantástico, isso aqui é psicologia pura. Então não vamos pegar o evangelho como religião, não, tá, gente? Peguem como ciência, filosofia, peguem como o que vocês quiserem, menos religião. Jesus não falou religião. Ele falou amar a Deus, que é o Criador de tudo. Muito obrigado, bom dia para vocês.